Atos capítulo 9, verso 1 em diante. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como que escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Saulo logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura no muro. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Paulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor.
Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando, e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Amém? Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Aqui nós temos então continuação da história, lembrando que lá no capítulo 8, quando nós analisamos Atos 8, nós tivemos o início de uma perseguição um pouco mais acirrada, porque ali nós vimos que um homem foi morto por causa do evangelho, o primeiro mártir da igreja, que se chamava, como que era o nome? Estevão. Estevão estava morto, e nós vemos Lucas registrando que depois da morte de Estevão, grande perseguição se desencadeou, ficando em Jerusalém os apóstolos. Os outros cristãos foram se espalhando pelo mundo conhecido da época. Nós vemos que quando o Estevão ele é assassinado, ele é morto, os homens que apedrejam Estevão, eles pegam a roupa de Estevão e jogam nos pés de um homem chamado Saulo, que era, por certo, aquele que liderava as piores perseguições aos cristãos naquela época. E agora nós vemos então um pouco mais da história desse Saulo, e o capítulo 9 é justamente o capítulo onde ocorre a conversão desse homem, desse terrível homem, desse assassino de cristão. Saulo, que significa pequeno, a expressão Saulo, e ele fazia questão de usar esse título, porque Saulo é um nome em hebraico. Mas nós vamos ver que lá depois do capítulo 13, quando nós chegarmos lá, o próprio Lucas vai começar a registrar o nome dele não mais como Saulo, mas sim Paulo, que tem o mesmo significado, mas Paulo já era a versão gentílica, porque Paulo é o nome romano, da língua latina, e nós vamos ver depois então ele usando o nome Paulo em vez de Saulo. Mas por enquanto nesse capítulo aqui, o nome ainda é Saulo. Esse Saulo, ele chega então para os chefes, os sacerdotes, e pede uma carta, dando autoridade para ele nas sinagogas de Damasco. Sinagoga, já explicamos para os irmãos, era o local onde os judeus se reuniam para estudar a palavra, para adorar a Deus. Saulo então, ele pede essas cartas e vai com o intuito de quê? De perseguir, matar, destruir os cristãos que estavam na cidade de Damasco. É interessante que já no começo desse capítulo, nós vemos que não era apenas os homens cristãos que eram perseguidos, mas nós vemos que Lucas faz questão de registrar que homens e mulheres eram alvos do Saulo e dos seus comparsas. Então eles vão para lá com o intuito de quê? De acabar com os cristãos em Damasco. Mas no caminho, nós conhecemos a história, acontece uma revelação do Senhor. O Senhor Jesus aparece para ele cai, não sei se era cavalo, camelo, jumento, mas ele cai da sua montaria, e ali uma luz muito forte está ao redor dele, e ali ele ouve uma voz. Os homens que estavam com ele não vê nada, não vê a luz gloriosa que ele estava vendo, apenas ouve. E daquela luz saiu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus,
a quem tu está perseguindo. Irmão, nessa viagem, ele já deveria, claro, estar cansado, porque a viagem de Jerusalém até Damasco não era uma viagemzinha curta, não era daqui a Indaial, era uma viagem de 230 quilômetros, era uma viagem longa, e o texto diz que quando ele estava chegando lá em Damasco, já era um homem que estava cansado, era pelo menos 6 dias de viagem, cavalgando, indo, e quando estava chegando tem esse encontro com o Senhor. E aqui a gente agora precisa ver justamente o tema das nossas reflexões, as marcas de uma igreja verdadeira. E eu acho lindo quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a igreja verdadeira, ela pertence a Jesus. A igreja é de Cristo. Quando eu paro para analisar esse texto aqui, quando uma luz aparece, uma voz daquela luz chega para Saulo e pergunta: por que você me persegue? Ele deve ter ficado curioso. Espera aí, quem que és tu? Eu estou te perseguindo, até que então acontece essa revelação. Ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo os cristãos, mas talvez o que ele não imaginava era que justamente a igreja é o corpo de Cristo. Ele não imaginava que ao perseguir crentes, ele estaria perseguindo o próprio Jesus. Irmãos, eu acho muito reconfortante para cada um de nós compreender essa verdade, que quando nós estamos em Cristo, o Senhor cuida de nós, nós somos um pertence dEle, e quem arruma encrenca conosco, está na verdade arrumando encrenca com quem? Com o próprio Cristo. Isso é um privilégio que nós como igreja temos, porque é a certeza que o Senhor está pelejando por nós. Já parou para pensar nisso? Quando você está sendo um cristão verdadeiro, é aquele que gosta de perseguir crente, porque tem gente que gosta de perseguir crente, é um vizinho, é alguém no trabalho, é alguém na escola, que ridiculariza crente, que persegue crente, que fala mal de crente, quer puxar tapete de crente. Você já pensou para parar que essa pessoa está desafiando o próprio Senhor Jesus? E a pergunta que nós devemos talvez fazer, que era o que o Saulo estava descobrindo agora, é: quem pode ganhar no confronto com o Senhor? Quem pode derrotar o nosso Deus? Quem é páreo para enfrentar Jesus e ainda sair vitorioso? A resposta é ninguém. Talvez Paulo tivesse lembrado dele mesmo, que queria acabar com a igreja, e daí depois de crente, ele fala aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele tinha tudo, ele tinha capangas, ele tinha muita ira, ele tinha muita força, ele tinha muita inteligência, ele tinha a carta dos sacerdotes dando liberdade para eles terminar a igreja, mas agora ele estava lutando contra aquele que não pode ser derrotado. Irmãos, se tem uma marca que precisa estar na nossa vida, é ter essa certeza, que nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele. Somos totalmente dele, e ele, além de cuidar dos seus, ele zela pelos seus, zela pela integridade dos seus, zela para realmente ver os seus prosperando e o reino de Deus crescendo. Uma segunda marca que nós podemos também ver nesse texto, já aparece nessa conversão de Paulo. Segunda marca que nós vemos aqui no capítulo 9, é justamente essa mudança de quem rege a vida. Até nesse momento nós vemos o Saulo, ele indo para onde quisesse, e quem sabe a gente pode até dizer aqui, com uma influência muito forte do nosso adversário, de Satanás, os demônios, impulsionando ele a cometer crimes de assassinato, mas ele agora começa a entender que quem se entrega ao Senhor não tem mais a vida regida pelos seus impulsos, pela sua ira, não é mais ele que tem o controle, muito menos os demônios. Ele começa a perceber que quem está em Cristo tem a vida regida pelo próprio Deus.
O texto do versículo 7 e 8, ele é extremamente interessante. Diz assim: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Isso aqui é interessante, talvez a gente parar para pensar o que é que aconteceu depois com esses homens, né? Porque alguma coisa também marcou eles. Eles ouviram aquela voz. Eles ouviram aquela voz de poder. Certamente ficaram muito curiosos sobre o que era aquilo. Versículo 8 diz: Saulo levantou-se do chão. Versículo 7 ainda: levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Versículo 8: Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Antes ele se conduzia, agora ele teve que obedecer na risca. Por quê? Aquela luz provavelmente o cegou. Quando ele, depois de ouvir aquilo, tentou abrir os olhos, estava tudo escuro, não via nada. Agora ele era um cego que precisava ser guiado por alguém. E ele quis ser guiado justamente por onde Deus tinha mandado ele ir. E ele vai lá, agora a vida dele começava já a tomar outros rumos, regida pelo Senhor. E ele chega então lá na rua direita, fica na casa de um homem, e lá eu acho fantástico esse processo da conversão de Paulo, que é uma das conversões mais lindas e impactantes que a gente pode talvez ver na história cristã. Ele tinha 3 dias de crente, mas se você analisar os versículos, olha só o que ele teve, o que ele já estava praticando, né? Eu às vezes brinco dizendo que Paulo, com 3 dias de crente, já fez mais do que muito cristão de 10 anos de fé não fez. Em 3 dias, ele teve que fazer um jejum total, porque ele estava cego. Não sei se ele ficou meditando, pensando em tudo o que tinha acontecido, mas o texto diz, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Irmãos, ficar 3 dias sem água é algo muito difícil, mas ele fez um jejum. E depois, nós temos uma prova genuína da sua conversão, porque o Senhor chega para Ananias e diz: olha, eu quero que você vá lá na rua direita, porque lá tem um homem chamado Saulo, e ele está fazendo o quê? Orando. Olha só, o homem tinha acabado de se converter, e já tinha entendido que era preciso sempre orar, conversar com Deus. Essa era uma prova genuína de conversão. E o Senhor estava já falando isso para Ananias entender que aquele velho Saulo já havia morrido. Agora era um novo Saulo. É a mudança que o pastor Black acabou de citar aqui. Quando nós cantamos essa música, que mudança em mim fez o meu bom Jesus entrando no meu coração, fica evidente já na conversão de Saulo. Mudança. E uma das características que ele começa a fazer, que é disciplinas cristãs, oração. O Matthew Henry, que é um teólogo e pastor, ele dizia: é mais fácil encontrar um homem vivo sem respirar do que um cristão vivo sem orar. E Paulo já estava entendendo isso. Tinha acabado de se converter, estava em oração. E também, além de fazer jejum, além de estar orando, ele já começou a ter visões espirituais. Ele tem uma visão que alguém chamado Ananias estava indo, impondo a mão sobre ele, e ele seria curado da cegueira, e ali iniciaria então a sua caminhada de fé. Nós vemos justamente Deus regendo a vida de Paulo já nesse início, e ele começa a entender isso, que para ser um cristão verdadeiro, a vida tem que ser regida pelo Senhor. Não mais Paulo estava no controle, desde aquele encontro na estrada a Damasco. Agora quem estava no controle na vida de Saulo era o Senhor. O versículo 11 diz assim: o Senhor chamou Ananias numa visão. Ananias, respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Aqui na resposta de Ananias, nós vemos mais uma marca de uma igreja verdadeira e de um verdadeiro cristão. Que é o quê? A disponibilidade ao Senhor. Eu acho linda, algumas coisas aqui nesse versículo 11. Primeiro,
nós vemos alguém que conhecia a voz de Deus. Quando Ananias ouve o Senhor chamando pelo nome Ananias, olha só a resposta dele, na mesma hora. Além de ser uma resposta que era de alguém que conhecia aquela voz, é uma resposta que se coloca disponível à voz do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Esse Senhor é a expressão Kyrios, né? É aquela expressão que o escravo chamava o seu dono, meu Senhor. Ou seja, já entendi, tu manda, eu obedeço, eu sou o escravo, tu és o meu Senhor. Essa resposta, meus irmãos, é o que o Senhor deseja sempre ouvir dos nossos lábios, dos nossos corações. Quando Ele nos chama através de uma reflexão, através de uma palavra, ou mesmo, em muitos casos, audivelmente, como nós vemos Ananias experimentando, que a nossa resposta seja essa: eis-me aqui, Senhor. Talvez o clamor que Isaías lá atrás ouviu continua ressoando. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías também respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos usar esse eis-me aqui, estou ao seu dispor. E aqui nós podemos ver e reforçar uma marca que nós já falamos lá atrás. A verdadeira igreja é obediente ao Senhor. Ananias, ele fica meio receoso: Senhor, olha, deixa eu te dar um aviso aí, talvez, né? Tu não está lembrado quem que é esse homem, mas é aquele que matava os cristãos de Jerusalém, e ele veio para cá com a liberação para caçar os cristãos aqui. E é lindo daí a resposta, né, que o Senhor dá. Nós já vamos falar sobre ela, né? Vá, porque este homem é meu instrumento escolhido. Irmãos, Ananias, na mesma hora, ele obedeceu ao Senhor. Versículo 17 diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Obediência. E deixa eu lembrar mais uma marca da igreja que nós já falamos: perdão. Perdão. Meus irmãos, se você ficar sabendo que alguém matou um monte de cristão, um monte de pessoa que você tinha afinidade, que era do teu grupo, você chegar lá, no primeiro encontro com essa pessoa, e chamar ele de irmão, tem que ser muito crente. Tem que ser muito crente. Mas como o Senhor já tinha falado ao coração de Ananias sobre a conversão de Saulo, ele, por certo, liberou perdão e chegou lá chamando Saulo de irmão. Irmão Saulo. Não há vingança quando o Espírito Santo rege a nossa vida. Não há vingança quando nós estamos dispostos a seguir o exemplo de Jesus. Não há vingança, mas há perdão. Há perdão. E que essa marca de estar disponível ao Senhor vem estar na nossa vida, meus irmãos. Já parou para pensar em quantas pessoas estão ao nosso redor todos os dias, esperando que Deus venha se manifestar de alguma forma, de alguma maneira? Será que o Senhor pode contar contigo? Hoje mesmo eu ouvi o testemunho de uma conversão tão lindo. Uma mulher lá de São Paulo, espanhola, passando por diversos problemas matrimoniais, opressão do marido, né, disposta a tirar a sua vida, ela faz o último clamor ao Senhor. Senhor Deus, né, catolicismo, que era o que ela conhecia, ela diz: Senhor, por favor, manda alguém hoje aqui, porque senão eu não sei se eu vou continuar vivendo. E uma das suas vizinhas da rua era uma mulher crente, a irmã Terezinha. Ela estava lavando a louça naquele momento. E o Senhor, na mesma hora, fala com ela: para de lavar a louça. Estava disponível. Na mesma hora, ela para de lavar a louça. E o Senhor diz: saia na rua. Mas, Senhor, saia na rua.
sai para a rua. Anda algumas casas para frente, ela anda algumas casas para frente. Ela parou na frente da casa daquela mulher. Agora aperte a campainha. Ela apertou a campainha, quem que sai lá? A espanhola. E a frase da irmã Terezinha foi: olha, não sei porquê, mas eu apertei sua campainha porque Deus me mandou aqui. E na mesma hora, aquela mulher espanhola começa a chorar, aceita Jesus ali na calçada mesmo, se rende ao Senhor. Por quê? Tinha alguém ali perto disponível. E hoje, a filha dessa irmã espanhola congrega com a gente aqui. Eu estava ouvindo o testemunho dela. Essa é a maneira de Deus agir. Basta uma pessoa disponível para quê? Milagres acontecer. Sabe, irmãos, milagre é o que o Senhor deseja fazer na vida de muitas pessoas aqui em Blumenau. Você está disponível? E seguindo, quem sabe, o exemplo de Ananias, você está sensível, atento à voz do Senhor? Que nós possamos ser encontrados disponível para fazer aquilo que o nosso mestre deseja. Uma outra marca da igreja verdadeira, que nós vemos aqui nesse texto, é que a verdadeira igreja entende que o nosso Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Primeiro, a gente poderia, quem sabe, citar o próprio caso do Ananias. Nós estamos no capítulo 9 de Atos, e eu pergunto para você, quem era Ananias? Quem era Ananias? Deixa eu só lembrar você quem que é esse Saulo. Saulo, ele vai se tornar o maior de todos os apóstolos. A maioria dos teólogos defende que uma das mais fantásticas conversões, e talvez uma das conversões que mais causou impacto no mundo foi essa. Só que Deus decide usar, sabe quem? Para ser o primeiro instrumento na vida desse grande apóstolo? Um homem que ninguém conhecia, um anônimo, que estava lá em Damasco, disponível ao agir do Senhor, disponível à voz do Senhor. Deus fala com ele e pronto. Não era o Pedrão, não era Tiago, não era o André, não era os dos 12 apóstolos, não era. Era um anônimo lá da cidade de Damasco que estava disposto a ser usado por Deus. Deus faz essas coisas, meus irmãos, usa um anônimo para ser o primeiro pai espiritual do grande apóstolo Paulo. Um Zé Ninguém, mas que para Deus não existe isso. Para Deus, todos são filhos amados, úteis à sua obra. E daí a gente pode olhar o caso mais específico de Paulo, né? Quando Deus chama Ananias, e Ananias, né, se coloca disponível, olha só como que Deus fala a respeito do Saulo, do assassino, do perseguidor da igreja. Vá lá, Ananias, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Eu acho fantástico aqui porque vemos uma das características do nosso Deus, que é um Deus atemporal. Não tem passado, presente e futuro para o nosso Deus. Ele não chega para Ananias e diz: olha, vai lá porque esse homem será um instrumento nas minhas mãos. Não, vai lá porque ele é meu instrumento escolhido. E ele vai. E aí nós conhecemos a mudança que aconteceu em Saulo. Se você puder, vai uns capítulos mais para frente, abra na sua Bíblia, Atos 26, do 9 ao 18, quando o próprio Paulo ele relata quem ele era, para você ver o nível de bandidagem que esse homem praticava. Dá uma olhada, o que está escrito na sua Bíblia, em Atos capítulo 26, do verso 9 ao 18, quando o próprio Paulo ele faz um relato da sua conversão perante um rei. Ele diz assim: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém.
com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes, e por volta do meio-dia, ó rei, estando eu caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que estavam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo de testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o enviei para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o poder dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Ou seja, a gente aqui no capítulo 9, nós não temos um registro holístico, inteiro, completo, do que o Saulo fazia. Aqui ele vai dizer que ele não saiu de Jerusalém depois da morte de Estevão e já foi para Damasco para matar alguns cristãos lá. Ele já tinha ido em algumas cidades, ele já tinha matado alguns cristãos e consentido com a morte de alguns cristãos. Ele já tinha feito muita perseguição à igreja, pelo relato dele. Ele fazia questão, e ele diz aqui, que ele tentava fazer as pessoas blasfemarem contra Jesus. Ou seja, era o que lá na frente nós vamos ver, a Inquisição. Ele judiava das pessoas, colocava as pessoas contra a parede, quem sabe, machucava o corpo das pessoas, fazer, nega Jesus, nega Jesus. Esse era o Saulo. Mas quando ele tem um encontro com a graça de Cristo, ele se converte. Irmãos, olha, é fantástico a maneira que o Saulo se converte. E aqui, qual é o nosso aprendizado? Além de nós precisar entender que Deus usa quem Ele quer. Pegou um bandido, um assassino de crente, um cara terrível, talvez era o pior da sua época, e transforma ele no quê? No apóstolo. Um homem cheio do poder de Deus para fazer toda a diferença. O que nós não podemos fazer, meus irmãos, é isso, achar que tem pessoas que nunca vão poder ser alcançadas pelo Evangelho. Às vezes a gente rotula as pessoas como, nossa, esse cara é terrível, esse cara é o pior de todos, esse cara não vai se converter. Às vezes é justamente aquele que Deus vai pegar, quebrar, moer e fazer um vaso novo. O que nós não podemos fazer, meus irmãos, é querer rotular, esse está salvo, esse não está salvo, porque Deus pode usar todos, o pior de todos, o mais ateu de todos, o mais bandido de todos, pode ser esse o homem que Deus vai usar. E a maneira que Deus trabalha também nós não devemos padronizar. Às vezes a gente olha para uma pessoa, nossa, mas ele está 5 anos ali ouvindo o Evangelho, ele está na beirada, está quase se rendendo ao Senhor. Às vezes a gente olha para alguns e diz, ixi, esse está muito longe. Precisou de quanto tempo para o Saulo se converter? Precisou de um dia? Um encontro? Ou minutos, quem sabe, ali, ele falando com Jesus para entender que estava errado? Precisou de pouco. É claro que o que ele viu na morte de Estevão, o rosto resplandecido, Estevão adorando e orando ao Senhor enquanto estava sendo apedrejado, certamente isso ali estava na mente dele. Os cristãos que ele matou e perseguiu, isso ali estava na mente dele, isso ia trabalhando, mas pela reação dele, quem via pensava, para esse camarada ter o coração dele quebrado vai levar um século, mas foi ali, questão de minutos, um encontro real com o Senhor. E nós vemos que nem sempre o encontro que acontecerá com Cristo é que nem as pessoas que estavam lá ouvindo Pedro, lá no começo do capítulo 2, pregando. A maioria chegou à conversão ouvindo a palavra e se renderam ao Senhor. Mas às vezes é o Senhor que vai dar um confronto com a pessoa, como é o caso de Paulo. Ele nem procurava saber quem era Jesus,
Ele nem procurava saber como que os cristãos agiam, ou o que tinha de diferente nisso, não, ele queria distância, queria matar, mas o Senhor escolheu um dia e pegou ele de jeito. Enquanto ele caçava os cristãos, o Senhor caçava ele, e no dia certo, ele foi pego pela graça. Então, meus irmãos, você pode ter certeza que isso aqui era fruto também de oração da igreja primitiva. Esses homens que estavam aqui, orando, clamando, sendo perseguidos, estavam também intercedendo. E até mesmo, se você dá uma olhada na oração de Estevão, quando ele está morrendo, você vai ver Estevão pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida dos seus perseguidores. Um deles era quem? O Saulo. Por isso, meu irmão, não pare de orar. Aquele pior homem, aquela pior mulher, que você acha que nunca vai ter a chance de ter um encontro com Cristo, deixa com Deus, faça a sua parte, que é o quê? Orar, viver uma vida fiel. Um dia Deus pega ele de jeito também, tá? O que nós precisamos entender é que Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Na continuação, nós vamos ver no verso 27, e nós vamos ver que, se Deus usa quem Ele quer, nós precisamos investir em qualquer tipo de pessoa. E aqui nós vemos um homem chamado Barnabé, que podemos dizer, quem sabe, o segundo pai espiritual de Saulo. Lá no versículo 27 diz assim: então Barnabé levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa para os irmãos. Quem registrou o livro de Atos foi Lucas. Tá? Lucas ele vai se encontrar com Paulo muito depois. E daí Lucas vai registrar o que Paulo estava contando para ele. Teve um pedaço da história que não apareceu aqui nesse capítulo 9. Que quando nós olhamos só o capítulo 9 de Atos, a gente pensa assim, então, o que aconteceu? Saulo se converteu, ficou em Damasco, lá encontrou Ananias, daí ali começou a ter suas experiências de fé. Nós vamos ver que ele é batizado, e acho que tem uma lição importante aqui nesse batismo de Saulo, que ele justamente prioriza o quê? O espiritual. Eu acho lindo os detalhes desse texto, porque diz assim, ele estava 3 dias sem comer, sem beber, cego. Quando Ananias ora por ele, cai aquelas escamas dos olhos, ele passa a ver, ele não pede por água nem comida. O que ele pede? Pelo batismo. Eu acho lindo, a prioridade às coisas espirituais, que Saulo já naqueles primeiros dias de conversão dava. 3 dias sem água, 3 dias sem comida, estava fraco, mas primeiro ele foi batizado, depois comeu e se fortaleceu, já tinha entendido que é necessário prioridade espiritual. Daí o texto vai dizer então, ali em Damasco, o que eles fazem? Saulo já queria pregar o evangelho, já vou falar disso. Eles pregam o evangelho em alguns lugares, algumas sinagogas, mas se levanta grande perseguição contra eles. As pessoas querem matar ele, querem matar Saulo. O que acontece? Ele deseja então, os cristãos não desejam ver ele morrer, acham uma brecha no muro, colocam ele lá de madrugada, ele sai, porque estava todo mundo nas portas da cidade querendo matá-lo. Aqui há um espaço de tempo que não aparece em Atos, que a gente pensa que, o que acontece? Ele sai de Damasco e vai para Jerusalém para se encontrar com os apóstolos. Daí lá que Barnabé, os apóstolos ficam receosos e Barnabé chega e diz, não, vamos receber o Saulo, ele realmente é um discípulo. Mas não foi assim. Quando nós olhamos lá em Gálatas, eu queria que você abrisse a Bíblia em Gálatas capítulo 1, do verso 15 ao 19, você vai ver que depois que o Saulo, ele sai de Damasco, ele vai para a Arábia, e lá na Arábia ele fica durante 3 anos, olha só, 3 anos se preparando antes de voltar para Jerusalém. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, verso 15 ao 19, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem
sem detença. Não consultei a carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Então ele está dizendo, não subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, o Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outros apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, fica muito claro que Saulo, ele vai depois para a Arábia, fica 3 anos antes de em Jerusalém se encontrar com os apóstolos. Daí sim, lá em Jerusalém, quando os apóstolos e os discípulos de Jerusalém ficam receosos de recebê-lo lá, entra um segundo pai espiritual, que sabia que Deus podia usar quem ele queria. E chega então para os apóstolos e diz, não, esse homem passou por uma conversão, ele esteve lá em Damasco, o Senhor usou grandemente ele, até quase morreu pela causa do Evangelho, pode ficar tranquilo. Daí então que ele vai se encontrar com Pedro e com Tiago, irmão de Jesus. Isso aqui, meus irmãos, é fantástico, é interessante e é uma verdade que a gente precisa entender, que Deus usa quem Ele quer. Por isso, nós devemos investir em todas as pessoas possíveis. Por isso que a igreja faz trabalho aonde? Lá no presídio. Onde lá, quem que está lá no presídio? É as pessoas que cometeram um crime e aqueles que estão na margem da sociedade. Ninguém quer ir lá. Vê se está tendo outros trabalhos lá que não é a igreja. O governo vai botando as pessoas lá sem, na verdade, dar uma estrutura de uma recuperação eficaz para aquelas pessoas. Mas lá temos culto, lá tem crente, lá tem pastores evangelizando, orientando, discipulando. Por quê? Porque a gente sabe que para Deus um daqueles bandidos pode ser transformado e ser um potencial. É por isso que a igreja acredita nas casas de recuperação. Porque aqueles que caíram no mundo das drogas, onde na maioria dos casos a própria família não quer mais nem ver, porque já se frustrou tanto com aquelas vidas, lá nós estamos nas casas de recuperação falando de Jesus, porque sabemos que Jesus pode transformar e usar quem Ele quer. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Nunca diga que não vale a pena investir em certa pessoa, por mais que você já até se frustrou com ela. Tá? Nunca diga isso, porque para o Senhor, ela pode ser um grande instrumento na sua obra. Amém? Nós vemos na atitude de Saulo, logo quando ele se converte, e aqui quero voltar um pouquinho na narrativa que eu fiz, é justamente isso. Uma das marcas da verdadeira igreja é que ela deseja sempre compartilhar Jesus. Você vai ver que Saulo, já depois da sua conversão em Damasco mesmo, o que ele queria fazer? Pregar o Evangelho. Olha só, se você olhar os versículos ali, você vai ver, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, versículo 20, e logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 21, todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Meus irmãos, você imagine a cena, né? Você imagina a expectativa desses homens, esses homens fariseus, saduceus, aqueles inimigos da igreja dessa época, né? Era como se sei lá, né? Como que a gente pode ilustrar isso, né? Como talvez o chefe, né? O ídolo daqueles camaradas, o cara que mais perseguia a igreja, aonde eles se espelhavam, é assim que nós devemos ser loucos por essa causa, como o Saulo, devemos matar esses cristãos que estão querendo blasfemar o nome de Deus de Moisés. A expectativa do pessoal lá de Damasco era, nossa, agora nós vamos limpar essa cidade dos cristãos. Daqui a pouco, quando eles ouvem falar, o Saulo está pregando nas sinagogas em prol de Cristo, a favor de Cristo, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, foi um susto total. Mas Paulo, meus irmãos, o Saulo, né, a gente pode ainda dizer assim, o Saulo, ele entendeu que aquilo que ele tinha descoberto, que a vítima que ele queria perseguir, o nome que ele queria extinguir era realmente o Filho de Deus, o nome daquele que veio salvar a humanidade, era o Messias. Ele não conseguia conter essa verdade, e mesmo correndo risco,
Porque nós vamos ver que ainda lá em Damasco ele começa a ser perseguido e as pessoas tentam matá-lo. Ele não parava de pregar. Sabe, meus irmãos, não tem como um cristão verdadeiro não ser um evangelista. Não tem como um cristão que tem experiência com Deus, que é realmente governado pelo Senhor, não querer evangelizar, falar de Jesus, falar da salvação, falar do libertador. Todos que passaram por uma genuína conversão, ele quer botar aquilo para fora, quer compartilhar. E claro, nós precisamos cada dia desenvolver melhor as nossas habilidades de evangelismo, mas não podemos esquecer dessa marca. Quem tem Jesus, consequentemente, quer compartilhar Jesus. Como é que anda a sua vida evangelística, meus irmãos? Quem trabalha contigo, das palavras que você fala, quantas delas remetem a Jesus? Das tuas postagens no Facebook, quantas delas remetem ao Evangelho? Do teu exemplo de vida, será que está realmente mostrando Jesus? Os teus compartilhamentos lá no WhatsApp remetem a Jesus? Não tem como um cristão verdadeiro ficar quieto sem falar de Jesus. E aqui, meus irmãos, nós vemos então o Saulo nos dando esse exemplo. E isso é marca de uma verdadeira igreja. Eu vou correr porque o tempo já se foi, tá? Uma outra marca que nós vemos aqui, né, de uma espiritualidade crescente, é marca da verdadeira igreja. Versículo 22 diz assim: todavia, né, e esse todavia é justamente todavia porque estava tendo perseguição, mas todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Essa marca precisa fazer parte da minha vida também, meu irmão. O que é isso? Uma espiritualidade crescente. O texto diz: todavia Saulo se fortalecia cada vez mais, ou seja, tinha gente querendo matar, tinha gente perseguindo, tinha gente querendo exterminar o Saulo, mas todavia ele se fortalecia cada vez mais. Provérbios 4:18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Irmão, eu não posso aceitar ser menos crente amanhã do que eu sou hoje. Nós precisamos, a cada dia, evoluir. A nossa vereda, a nossa trajetória tem que ser ascendente e não descendente. Ai, pastor, mas todo mundo passa por uns dias difíceis. Verdade. Todo dia, todo mundo passa por um dia difícil. Mas quando eu olho para a minha trajetória, eu não posso estar em ladeira abaixo. Opa, estou subindo. Teve um probleminha nesse dia, mas eu não vou perder a minha fé, eu vou continuar amadurecendo, buscando o Senhor, se fortalecendo nele. Nós devemos ter a nossa caminhada sempre melhor, sempre mais perto com Deus. Por quê? Se as marcas da igreja estão na nossa vida, as marcas da verdadeira igreja que nós estamos falando, não tem como o resultado ser outro. Eu não estou falando, meu irmão, presta atenção nisso, não estou falando em ascensão econômica, não estou falando em ascensão profissional, não estou falando desse tipo de coisa. Pastor, realmente eu estou ascendendo, eu estou crescendo, porque hoje eu tenho mais dinheiro na minha conta do que tinha 10 anos atrás, porque hoje eu sou mais famoso na cidade do que era 10 anos atrás, porque hoje eu sou um profissional muito mais reconhecido do que era antigamente. Eu estou perguntando sobre a tua vida espiritual. Você está mais crente do que era 10 anos atrás? Você está mais crente hoje do que era 5 anos atrás? Tomara que sim, que a tua vida espiritual e a tua vida econômica também cresça, a tua vida profissional também cresça. Se tudo puder crescer é bom, mas não esqueça, o mais importante de tudo é o quê? O espiritual. É aquilo que eu falei. O Saulo, pouco convertido, já entendia isso, prioridade. Nós somos um ser que temos corpo, alma e espírito. O corpo dele estava definhando, mas ele queria, antes de comer, se batizar. As coisas espirituais. É a corça ansiando pelas águas, né? Salmo 42. Assim como a corça anseia pelas águas, Senhor, a minha alma anseia por ti.
Um dia o pastor Black vai pregar sobre esse texto. É fantástico a interpretação que nós temos disso. Mas a corça, justamente, ela não vive para outra coisa a não ser para buscar água. Ela cheira água, ela ouve água. O que a corça quer? Água, água, água. Assim nós devemos ser por Deus. A nossa vida tem que ser uma constante evolução espiritual. E ele entendeu isso. Saulo entendeu isso, uma espiritualidade crescente. E eu mais uma vez ressalto esse todavia, porque a gente cresce, muitas vezes é isso, é na perseguição, é com gente querendo matar, com gente tentando puxar o nosso tapete. Nesse contexto conturbado, ele crescia. Mas tem uns cristãos hoje, ai Jesus, a prova está grande, nem tem força para orar. A prova está tão grande, a tua semana inteira sem ler a Bíblia, um mês inteiro sem ir na igreja, porque a prova está tão grande. Irmão, vai vir mais prova, porque talvez se você chegar lá no fundo do poço, você consiga se lembrar que quem pode te ajudar é Deus. Nós precisamos ser disciplinados espiritualmente e sempre procurar evoluir, amadurecer e ter uma fé fortalecida. Antes de nós entrarmos para outra história, vou ter que só pontuar aqui, que é a história de Pedro, curando Enéas e a ressurreição de Dorcas. No versículo 31, diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Eu entendo, deixa eu interpretar esse versículo, porque no capítulo 8 a gente vê que a igreja começou a ser fortemente perseguida. De repente, no capítulo 9 a gente vê um versículo dizendo a igreja passava por um período de paz. Eu entendo muito claramente, passava por um período de paz, por quê? Porque o pior perseguidor da igreja tinha se convertido, que era Saulo. Ele que coordenava toda a perseguição aos cristãos. E como nós vimos, ele ficou pelo menos 3 anos na Arábia. E agora, aqueles outros que também perseguiam a igreja, estavam com a atenção mais voltada, eu acho, para o próprio Paulo, caçando ele em todas as cidades para querer matá-lo. Por isso ele vai para uma região tão longe. E daí, talvez o foco de perseguição não estava mais ali nos apóstolos, na igreja, por mais que tivesse pequenas perseguições, mas o texto deixa bem claro, depois daquela perseguição cerrada com Saulo, houve um tempo de paz. A igreja desfrutava de um período de paz na Judéia, Galiléia e Samaria. E depois, nós vemos ali na frente, então, essas outras histórias. O versículo 33 diz: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. E aqui, para finalizar, a última marca de uma igreja verdadeira que nós vamos falar hoje é justamente essa, a verdadeira igreja. Ela se preocupa com os menos favorecidos da sociedade. A verdadeira igreja pratica boas obras. Primeiro, quando nós olhamos para o nome para essa mulher, é fantástico Lucas registrar o título que ela era conhecida. Ele diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Aqui a primeira mulher chamada de discípula, ou seja, uma mulher que era seguidora de Jesus, mas provavelmente exercia algum tipo de liderança. E daí nós vamos ver o contexto. Ela, que era provavelmente uma costureira, usava o seu talento para ajudar as pessoas necessitadas. Quem? Viúvas. E eu lembro os irmãos que viúva era justamente uma mulher que não tinha nada para oferecer. Ou seja, era uma ação social que ela fazia, era o bem às pessoas sem esperar nada em troca. Porque viúva, no contexto antigo, era uma mulher pobre, sem voz e nem vez na cultura. Que numa época que não tinha as lojas de roupa como nós temos hoje, não tinha roupa com tanta facilidade, não tinha um estoque grande de doação de roupas, era um tempo onde o tecido era muito caro, muito caro. As pessoas tinham no máximo 3 peças de roupa. Então, o que essa mulher fazia? Vendo a necessidade das viúvas, ia lá e costurava roupa para elas sem esperar
nada em troca. E isso é um exemplo para cada um de nós, meus irmãos. Não tem como ser cristão verdadeiro sem ter os olhos do Senhor para as pessoas necessitadas. É aquilo que nós falamos lá atrás, lembra? A igreja enxerga os invisíveis da sociedade. Viúva era uma figura invisível na sociedade, assim como o paralítico lá atrás da Porta Formosa, quando o Pedro e o João enxergam aquele homem. Aqui nós temos uma mulher sendo um grande exemplo, enxergando as necessidades das viúvas e fazendo grande diferença nela, na vida daquelas mulheres, tá? Não vamos ter como continuar aqui, mas a gente poderia falar, né, e relembrar uma marca que a gente já falou, que a verdadeira igreja é agente de milagre. Se você olhar o final desse capítulo, é fantástico os milagres que acontecem. Enéas, né, sendo curado, e depois essa própria Dorcas, ela fica doente e morre. Quando as pessoas sabem que Pedro estava perto, chama ele lá, e ele vai lá, ora por ela, e daqui a pouco a mulher está viva de novo. Milagres fabulosos, fantásticos, que nós vemos aqui. Irmãos, vamos concluir, já deu 9 horas, não vou poder continuar, mas que essas marcas venham fazer parte da nossa vida. Eu lembro você delas. Primeiro, saiba que nós pertencemos ao Senhor, e se nós estamos nele, fica tranquilo. Quem mexe contigo está mexendo com aquele que tem o controle de todas as coisas. Quem mexe contigo está mexendo com aquele que nunca perdeu uma batalha e não vai perder. Então, descansa, mantenha o seu coração em paz. Não esqueça de deixar o Senhor reger a sua vida, porque quem é dele sabe que ele tem o melhor para nós. Deixa o Senhor reger a sua vida. Terceira marca que nós vimos é a disponibilidade ao Senhor. Que você, assim como Ananias, possa dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Talvez tenha uma pessoa ali do lado da sua casa, só esperando um servo, uma serva de Deus chegar lá, que você seja essa pessoa. Quarta marca que nós falamos hoje: entenda que Deus usa quem Ele quer. Não saia rotulando as pessoas dizendo: esse eu não vou mais investir porque não tem jeito mesmo. Não, para Deus o pior de todos tem jeito. Foi o que aconteceu com Paulo. Depois nós precisamos entender que é mais importante dar prioridade às coisas espirituais do que até mesmo às coisas e às necessidades biológicas. O nosso espiritual precisa todo dia ser alimentado, e o nosso desejo voltado para isso. Depois nós vemos a necessidade de compartilhar Jesus. Isso é a marca de uma verdadeira igreja. Não tem como quem tem Jesus ficar de boca calada enquanto milhões estão indo para o inferno. Milhões estão angustiados, sendo oprimidos pelo diabo. Não tem como ficar de boca fechada. Depois nós vemos que uma marca da verdadeira igreja tem uma espiritualidade crescente. Saulo, mesmo sendo perseguido, ele se fortalecia e anunciava com mais impetuosidade a palavra do Senhor. E por fim, a verdadeira igreja enxerga os invisíveis da sociedade, estende a mão para praticar boas obras e ajudar os necessitados. Amém? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Meus irmãos, isso aqui precisa ser gerado na nossa vida. Eu tive que correr porque esse texto é muito rico, a gente poderia falar tanta coisa importante aqui, mas eu acho que deu para você entender pelo menos o que o Senhor espera de você, sabe? Verdadeira igreja é isso, verdadeira igreja pratica essas verdades. Vamos orar?